gente, mais uma aula e nessa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer uma simulação, uma explicação de uma simulação de uma forma que você não seja ignorado. O que é que eu vejo, né? Que muita gente chega pra mim e diz, Yasmin, eu não sei fazer simulação, o meu cliente ele não entende a minha simulação, ou então o meu cliente me manda um joinha depois da simulação e some, ou até mesmo o meu cliente ele nem me responde. Eu mando a simulação e ele não fala nada. Gente, o que é que eu noto aí? Eu vou ser bem objetiva nessa aula, tá? Eu noto que cada vez mais os corretores de imóveis estão se transformando em um fazedor de simulação. Quando o seu diferencial é apenas ser um fazedor de simulação, você acaba aqui entrando num commodity. Você acaba aqui não tendo diferencial nenhum. Por quê? A simulação, ela basicamente é aqui um robô, lógico que você tem que ter informações, ter documentos que você entenda como fazer essa simulação de uma forma correta, mas pensa comigo, o seu cliente ele consegue entrar no site e ele consegue fazer uma simulação. Então se ele consegue fazer algo sozinho, e você só tem isso a oferecer, ele vai entender o quê? Que ele não precisa de você, que ele não precisa te dar valor. Então muitas vezes por isso que um cliente não dá o devido valor que a gente merece, mas antes da gente entender se a gente merece ou não, a gente precisa se valorizar, estudar isso, tá? Entender que a gente não pode ser só um fazedor de simulação. Quem estiver assistindo essa aula, printa essa aula, me marca, bota lá nos stories, me marca no Corretor Faixa Preta, né? @Corretor Faixa Preta e diz, eu não sou um fazedor de simulação. Eu não sou um fazedor de simulação. Coloca isso, quem estiver assistindo aí no ao vivo ou quem estiver assistindo na reprise. Isso é de suma importância. Por quê? Quando você diz isso pra você, você dá alguns comandos no seu cérebro que você começa a se comprometer consigo mesmo. Começa a estudar mais, começa a entender que você precisa se posicionar de uma forma diferente do que a maioria está fazendo no mercado. E você começa a ter mais responsabilidade consigo e com o seu cliente. Se você se transformar em um fazedor de simulação, você realmente não vai ter o resultado que você espere, tá? Porque os clientes, eles realmente não vão dar valor. Se você só fizer simulação, você não vai ter o valor que você possivelmente merece. Deixa eu colocar minha câmera aqui para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu tô aqui no portal de empreendimentos, tá? Eu tô no portal de empreendimentos. Ele é um site que a gente consegue ter acesso de forma gratuita. Eu vou colocar aqui, basta eu digitar no Google portal. Cadê? Portal. Aí de empreendimento já aparece aqui. Se der um errinho no início, ó, nem deu. Mas se der um errinho, você coloca lá na forma avançada e pode ir direto. Deixa eu ver se alguma vez dá um errinho aqui. Porque tem um errinho que dá, que tem muita gente que fica se embananando. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei no simulador. Cadê? Tá indo. Simulador. Aqui. Deixa eu ver se aparece um errinho. Não apareceu o errinho. Mas às vezes, quando a gente coloca portal de empreendimentos, aparece um erro. Aí você vai lá, avançado, e marca a opção que tiver lá, clica que ele já vai direto pro simulador. Beleza? Só para vocês entenderem. Tudo que a gente vai responder aqui, a Caixa Econômica Federal, a gente vai responder com um único objetivo. Colocar todas as informações do nosso cliente e conseguir entender como que vai ficar o financiamento dele. Obviamente que você precisa fazer o quê? Perguntar, questionar. Lembrando que, como você não vai ser um fazedor de simulação, você precisa estudar como que um corretor faixa preta atende um cliente antes da simulação. Tem aulas aqui no nosso canal, aqui no YouTube, tá? Sobre atendimento, mas todas as aulas, elas estão reunidas no curso lá, no Método CFP, na nossa plataforma, tá? Dos alunos que realmente estão dentro do curso. Aqui são aulas gratuitas, mas para você ter acesso a todas e as outras que estão lá na plataforma, você precisa ser um aluno, tá? Você precisa se matricular no curso. O que é que eu fiz aqui? Por que eu dou essas aulas semanalmente? Porque eu quero dar a oportunidade das pessoas que estão no gratuito ter um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade. Então, eu separo algumas aulas, deixo aqui para que você tenha a oportunidade de colocar em prática algumas das estratégias do método CFP, mas para você garantir o método todo, você precisa ser um aluno matriculado, beleza? Bora lá? Eu quero que você entenda aqui qual o tipo
do cliente, qual o perfil do meu cliente. Eu separei aqui um casal com a renda de 2.000 bruto, tá? Você não vai colocar no simulador de hipótese nenhuma renda líquida, você vai colocar renda bruta sempre. A Caixa só considera renda bruta. Quem estiver assistindo essa aula, pega um caderno, anota tudo e depois tira uma foto e coloca lá nos stories que estava estudando comigo. Coloca lá, @corretor faixa preta. Por quê? Porque você precisa anotar tudo. Se você não anotar, isso vai entrar por um ouvido, sair pelo outro e você acaba que não praticando, você acaba que não internalizando na sua cabeça. Beleza? Então, renda bruta sempre. Olha lá no contra-cheque, total de proventos, total bruto, total de rendimentos, que é essa renda que você vai pegar para o seu cliente. Olha o detalhe, tá? Renda bruta sempre. A unidade que eu vou colocar para esse cliente, né, que a gente conversou, que a gente fez um atendimento faixa preta, é uma unidade que tem um valor de avaliação de 130 mil. Então, quem é corretor pode saber ou não, mas a partir de hoje vai saber, estando aqui nessa aula vai saber, que na simulação o valor do imóvel que a gente coloca é sempre o valor de avaliação e não o valor de compra e venda, tá? Yasmin, se o valor de compra e venda estiver igual ao valor de avaliação, obviamente que vai ser igual, mas o que vai contar é o valor de avaliação, beleza? O valor de compra e venda que eu coloco aqui do lado, ele tá aqui porque na hora de fazer as contas para esse cliente, a condição de pagamento dele, o que vai no contrato é os 135 mil e não 130 da avaliação do banco. Esse cliente tem 8 mil de FGTS e tem uma data de nascimento do mais velho de 12/12/1978. Deixa eu mudar a cena aqui pra gente poder entender como que faz essa conta. Eu venho aqui, ó, seleciono esse cliente, vamos supor que ele tá comprando aí um Casa Verde e Amarela, que são os produtos que eu vendo, que eu trabalho, que eu sou especialista. Eu vou marcar que esse cliente, ele tá enquadrado na carta de crédito FGTS, tá? Que é onde tá o programa do governo e onde tá esse valor de avaliação do imóvel e esse valor de renda também. Marco aqui carta de crédito FGTS e coloco avançar. Logo em seguida, eu vou preencher outras informações do meu cliente. Ele está comprando um empreendimento de construção, tá? Então, eu vou colocar aqui construção, aquisição de terreno e construção, plantas e coletivas, planta e coletivas. A cidade, Aracaju, e aí eu marco. O valor do imóvel de avaliação, 130 mil. A renda bruta desse cliente, desse casal, 2 mil reais. Eu tenho 2 proponentes. E esse meu cliente, ele possui mais de 3 anos de carteira assinada. Seu cliente tem mais de 3 anos de carteira assinada e tem FGTS, marca aqui. Seu cliente tem mais de 3 anos de carteira assinada e não tem saldo de FGTS porque ele tirou, marca aqui também, porque ele vai ganhar um desconto de 0,5% da carta de crédito FGTS. Então, não esqueça de perguntar se o seu cliente tem mais de 3 anos de carteira assinada, somando todas as empresas que ele já trabalhou. Não precisa ser nessa última empresa, tá? Sempre fale, Yasmin, por que eu vou falar somando todas as empresas que ele já trabalhou? Porque o seu cliente não sabe. E se seu cliente não sabe, você vai perder venda. Outro corretor vai chegar, vai perguntar, vai fazer uma simulação melhor que a sua e simplesmente vai levar a venda por conta de um detalhe. Sabe aquela história, aquela parábola que a pessoa vai lá, aperta um parafuso e cobra R$1.000. Ele não cobrou R$1.000 para apertar o parafuso, ele cobrou R$1.000 por saber qual parafuso vai apertar. Então, já pensou você perder uma venda, perder aí um comissionamento, porque você simplesmente não colocou que o seu cliente tinha mais de 3 anos de carteira assinada e o seu financiamento ficou mais caro do que o do outro, porque o outro colocou e o seu cliente ganhou o desconto que ele tem direito? Isso é muito importante. Se você não é um corretor faixa preta, simplesmente você acaba que não sabendo, não tendo contato com essas informações. Então, entenda que quando você não sabe algo, algum detalhe, alguma estratégia, você perde dinheiro, você deixa dinheiro na mesa. E é importante que você tenha cautela, tenha cuidado. Se você quer faturar mais de R$10.000 no mês, você não pode estar falhando nesses detalhezinhos, porque senão é dinheiro que fica na mesa, que não vem, tá? Não entra no bolso. Aí a gente avança aqui embaixo. Aqui a gente não marca nada no código de legislação. E aqui a gente vai para pactuação. 50-50, tá? Casal, 50-50. Data de nascimento, 12/12/1978. Eu vou colocar aqui a mesma data, 12/12/1978, beleza? A gente vem aqui em avançar novamente. Bora lá. E vamos escolher aqui o código 3048, que é vinculado ao programa Casa Verde e Amarela, beleza?
financiamento de empreendimento. Aqui, ó, 3048. Marcando esse código, né, que é o código que vai se enquadrar o financiamento do seu cliente, a gente tem duas opções. A gente pode ter esse cliente na saque ou ter esse cliente na Price. Eu sempre indico que você explique para o seu cliente os dois. A saque, ela é decrescente, tá? A prestação, ela começa num valor maior e ela vai diminuindo até finalizar o contrato. E a Price, ela se mantém constante. Você tem algumas variações, sim, que aí a gente tem aqui um indexador, que é um ATR, e a gente tem ali as variações também do seguro de vida desse financiamento. Mas a gente precisa explicar tudo para o nosso cliente para ficar tintim por tintim entendido, beleza? E a gente vai fazer na nossa simulação a anotação de todos os quesitos, tanto na saque quanto na Price, para que vocês saibam como perguntar para esse cliente, né? O que ficou melhor para ele. Então, vamos começar aqui pela saque, que a gente já tá certinho, marcado. E a gente vai entender aqui como que vai ficar a condição de pagamento. Aqui eu vou colocar os 36 meses máximos, que são os 30... O prazo de 36 meses é o máximo que a Caixa libera para rolar a obra, né? Para a obra estar sendo realizada. Então, a gente coloca ali 36 meses, ok. E aqui a gente tem a simulação. Valor de avaliação 130, valor da entrada a gente vai descartar. A gente não vai servir de nada essa entrada para mim. No método CFP, essa entrada a gente esquece. A gente vai fazer a própria entrada do cliente. Aqui, ó, ele ganhou um desconto de 16.352 e pode conseguir um financiamento de 87,22. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui. A gente vem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Fazer as continhas para vocês entenderem. 135 mil é o valor de compra e venda. Valor do contrato. Aí esse cliente ganha 16 mil de ajuda do governo. Ele ganhou 16 mil do governo. Eu vou aqui, 16 mil do governo. Coloca aqui. 16 mil, aí eu boto subsídio. Ok. E ele tem um financiamento que pode ser liberado de 87,22. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. Show de bola. Aqui é o financiamento dele. Financiamento. Quando eu fizer essa conta... eu vou colocar o FGTS desse cliente também. E ele tem 8 mil de FGTS. O FGTS, ele diminui a poupança da construtora. FGTS. Vamos fazer essa continha pra gente entender como é que vai ficar a condição de pagamento dele. Eu vou pegar aqui, ó. 135 mil menos 16.352 menos 87,22 menos 8 mil. Quando eu faço essa subtração, fica faltando 23.626 para pagar a construtora. Que aqui na minha cidade a gente chama de poupança da construtora. Em alguns estados chama de outro jeito, tá? Mas aí vocês vão fazendo de acordo com o que vocês entendem. Tem gente que chama de saldo, cada um fala de uma forma diferente. Deixa eu colocar aqui uma cor pra gente diferenciar. Aí aqui a gente vai fazer a condição de pagamento desse cliente. Isso eu tô fazendo na saque, para depois a gente comparar com a Price. E aí eu vou botar a estratégia que eu uso pro seu cliente te responder, beleza? Deixa eu ver se vocês estão me enxergando bem, que eu desci aqui a cadeira. Então, vou colocar aqui um sinal para esse cliente de R$2.000. Vamos supor que a construtora tem aí uma regrinha de sinal de R$2.000. A gente tem ainda 30 meses para poder dividir, 30 meses de obra e 3 anuais com 13º. Anuais com 13º, R$2.000.
Yasmin, por que você coloca 2.000, você bota de 13º? 13º, gente, é um valor extra. Como é um valor extra, ele não vai impactar na vida financeira mensal do cliente e ele ainda vai ajudar a diminuir as prestações, né? Quando você tem alguns balões, você acaba que diminuindo as prestações ali as 30 mensais. Então, eu tenho 23.626 de poupança, eu vou reduzir de 2.000 do sinal e 6.000 das 3 anuais, né? 3 vezes 2.000 dá 6.000. Aí, agora eu vou ter 15.626 de poupança da construtora, que eu vou dividir em 30 vezes de 520. 30 vezes de 520 e 86, certo? Essa é a minha primeira condição de pagamento, onde, deixa eu colocar aqui, para vocês não se perderem, onde a primeira prestação é de R$ 599,99. A primeira prestação é de R$ 599,99. Deixa eu colocar aqui. Primeira prestação, R$ 599,99. E a última é de... Deixa eu pegar aqui, eu coloco bem certinho para o cliente. Última prestação. Deixa eu ver quanto é que ficou. R$ 242,72. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu vejo isso, tá? Pra vocês entenderem. Vou colocar aqui. Última de R$ 242,72. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Quando eu chego aqui no simulador, da Caixa, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Eu tô aqui naquela tela primeira que vocês viram, né? Que eu mostrei que a gente pega os 16.000, os 87. E para eu ver qual a última prestação desse cliente, eu tô vendo aqui a primeira, mas eu quero ver a última. Eu vou aqui, ó, 7 planilha. E eu vou ter a oportunidade de ver tanto os juros de obra, a evolução dos juros de obra, 21, 28, 34, até 250. Mas quem é meu aluno sabe que eu sempre oriento a você explicar para o seu cliente que ele pode ter um juros de obra aí chegando no valor da sua prestação, ou em alguns casos raros, mas que existem, até um pouco mais, e não esses 250, né, esse valor aqui que está no simulador da Caixa. Então, isso eu tô dando aí uma dica grátis, valiosíssima, para que o seu cliente, quando você finalizar um contrato, ele não chegue lá na frente dizendo que você enganou ele, que você disse que o valor de juros de obra ia chegar em 250, quando na verdade ia ultrapassar esse valor. É importante que vocês tenham isso em mente, porque sim, na maioria dos casos, a taxa de evolução de obra, ela se aproxima bastante da prestação de financiamento, a primeira prestação. Então, você tem a oportunidade de ver a fase de evolução de obra. E aqui você tá vendo a fase de evolução do financiamento, ó, por ano, tá vendo? Aí com 13 meses, com 25 meses, com 37 meses. E aqui, ó, ano a ano. Até chegar no 30º ano de R$ 242,00 de prestação. Ou, R$ 242,72 de prestação. Beleza? Combinado? Deu pra entender até aqui, né? Só que eu quero ir além com o meu cliente. Eu não quero fazer só a saque. Eu quero fazer a price também. Eu quero mostrar para o meu cliente que eu tô me importando com ele, me importando em orientá-lo e fazendo com que ele escolha o que é melhor para ele. Então, eu venho aqui, coloco em voltar. E quando eu coloco em voltar, eu vou alterar o meu regime de amortização. E ao invés de estar aqui, ó, saque FGTS, eu vou colocar price FGTS. Vou avançar. R$ 36 meses de obra. E aqui eu tenho o mesmo valor de subsídio, eu tenho praticamente 20.000 a mais de financiamento e uma prestação constante de 563.
Então, eu vou pegar isso aqui para refazer a conta. Aí, eu venho aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui foi na saque. Saque. E eu vou fazer na price agora, para vocês verem a diferença. Na price. Ó. Deixa eu pegar aqui, para eu copiar e só mudar os valores. 104. Vou mudar aqui o financiamento. O subsídio é o mesmo e o FGTS vai ser o mesmo. Então, eu só vou refazer essa conta, que é 135 mil, que é o valor de compra e venda, menos 16.352, menos 104 mil de financiamento, menos 8 mil de FGTS. Vai ficar faltando de poupança da construtora 6.648. Aí, vamos supor que esse cliente não tenha entrada. A gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui 31 vezes, que a gente tem 31 mensais. E eu posso dividir aqui por 31. 31 de 214 e 45. Ou seja, o cliente não precisaria nem aqui colocar um sinal alto. Pode colocar uma condição de pagamento aí constante durante o período de obra. Yasmin, se minha construtora tiver uma regrinha de que o sinal mínimo é de 1% do valor do imóvel, obviamente você vai respeitar essa regrinha, porque aqui eu tenho umas construtoras que tem essas regrinhas, outras não. Então eu prefiro colocar do jeitinho que a construtora me manda, tá? Mas aqui dá super tranquilo da gente fazer dessa forma, se a sua construtora permitir. Prestação, aí aqui eu vou colocar prestação constante, não é fixa, tá, gente? É constante, de 563,12. Yasmin, por que você fala que é constante e não fixa? Porque quando você diz que é fixa, você tá mentindo, né? A gente tem variações aí de TR e tem variações de seguro também que influenciam diretamente na prestação. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Vocês notaram que na price para esse cliente tá aumentando praticamente 20 mil reais de potencial de crédito? Então você tem aí um poder gigantesco na sua mão, que é o poder de comparação. Você vai entender agora, você vai conseguir captar do seu cliente um posicionamento quando você for fazer a simulação. Eu vou te explicar como que eu vou explicar isso para o meu cliente, tá? Então, deixa eu reduzir aqui para vocês conseguirem entender. Eu envio a simulação exatamente dessa forma, super didático, com a continha mesmo de subtrair, de somar. Isso para mim é mega importante, porque o meu cliente entende melhor, tá? E aí, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Seu cliente, vamos lá, Bob, acabei de fazer sua simulação, onde o valor da unidade que eu peguei para você, que tem aqui disponível, obviamente que se você quiser uma unidade mais cara, a gente calcula, se você quiser uma unidade mais em conta, a gente calcula também. Eu peguei aqui uma unidade no valor médio, no valor de 135 mil, onde você pode conseguir aí um financiamento de R$ 87.022 e um subsídio do governo de 16.352. Como você também tem FGTS, Bob, eu vou colocar aqui para reduzir da sua entrada, beleza? Aí vai lá, 135 menos 16, menos 87, menos 8, fica faltando 23.626 para você pagar a construtora. Isso é tudo que o banco não financia. O que o banco não financiar, você vai pagar durante a obra. Combinado? Sinal de 2.000, 30 vezes de 520,86 centavos e 3 anuais de R$2.000 com o seu 13º. Aqui, nessa forma, nessa condição de pagamento, o seu financiamento ele começa com a prestação de 599 e ele vai descendo até uma prestação de 242,72. A Caixa, ela lhe dá também uma segunda opção. Uma segunda opção que se chama price, onde as suas prestações elas não vão diminuir, elas vão ser prestações constantes e você tem uma forma de pagamento diferente, tá? Onde o valor do imóvel é o mesmo, 135 mil, o subsídio também é o mesmo, 16.352, só que o financiamento, ao invés de ser 87, ele vai ser 104.
Então, eu subtraio 135 menos 16, menos 104, menos os 8 de FGTS. Quando eu faço essa conta, fica faltando somente 6.648 para poder dividir com a construtora e não mais 23.626, beleza? Yasmin, como que eu divido esses 6.000? Você vai dividir esses 6.648 em 31 vezes, 31 mensais, que é o período de obra, de 214,45. E sua prestação constante vai ficar de 563 aproximadamente. Dentre essas duas opções, qual que você prefere? A que você fica com a prestação decrescente e você vai pagar 23 mil à construtora, ou a que você fica com a prestação constante de 563 aproximadamente e vai ficar aí com a poupança da construtora de 6.648. Qual que ficou mais tranquilo para você? E aí você manda esse áudio para o seu cliente e deixa ele lhe responder. Quando ele lhe responde, Yasmin, gostei mais da saque, eu tenho dinheiro do sinal, eu posso até dar um sinal maior. Ou quando ele diz, Yasmin, eu não estou tão organizado para o sinal, eu prefiro pegar a price, você já tem na sua mão o cliente lhe dando um sim. Indiretamente ele está lhe dando sim. Ah, fulano, que massa que você curtiu, que massa que você escolheu essa opção. Aí você chega e diz bem assim, o próximo passo, lógico, depois que você gosta de uma condição de pagamento, é a gente sentar pessoalmente para que você consiga entender o cronograma de compra, como que vai funcionar a sua compra. Eu curto explicar isso pessoalmente porque você me conhece, acaba que confiando no profissional que você está aqui do lado e você consegue tirar todas as suas dúvidas olhando nos meus olhos aqui de forma presencial. Quando que você prefere vir aqui? Amanhã às 8 horas ou amanhã às 14 horas? Qual que fica melhor para você? E aí você já vincula esse cliente, depois dele ter dado um sim, depois dele ter dito qual condição de pagamento ele preferia, de vir conversar com você pessoalmente, porque aí você já tá... quem já estuda aqui no método CFP sabe que você está fazendo o quê? Um compromisso. Você está levando o seu cliente de um compromisso X, que é fazer uma simulação, para um compromisso Y, que é um contato presencial. Eu quero que vocês experimentem isso, porque essa condição de pagamento ela é uma condição didática. Você pode utilizar essa comparação para saque e price. Você pode utilizar para um apartamento no térreo, um apartamento no primeiro andar, para um apartamento com suíte ou sem suíte, um apartamento com varanda ou sem varanda, para um apartamento no bairro que ele quer, de um apartamento que você sabe que ele consegue pagar de forma mais tranquila. Às vezes você nota que na hora da investigação, o seu cliente ele tá querendo um empreendimento que não cabe no orçamento dele, mas para você não dizer que não cabe, o que é que você faz? Seu cliente, eu fiz aqui a simulação do empreendimento que você gostou e fiz também a simulação, tomei a liberdade de fazer a simulação no empreendimento que a maioria dos clientes, dos meus clientes, que tem a mesma renda que você, o mesmo FGTS que você, estão conseguindo pagar de forma tranquila. E aí você mostra as duas e pede para ele escolher a que fica melhor para ele. E aí não é você que vai dizer que ele não consegue pagar aquela opção que ele curtiu. É ele mesmo quem vai falar se ele não conseguir. E esse processo de comparação, essa estratégia que eu utilizo, ela é bombástica. Porque, primeiro, o cliente ele não tem a opção de não te responder. Você fez uma explicação guiada, você mandou uma condição de pagamento de forma didática e você explicou no áudio ou até mesmo num vídeo, né? Você faz isso no papel e pode fazer um vídeo para o seu cliente guiando ali o passo a passo dessa conta. E ele não tem como te dizer sim ou não. Ele só tem como te dizer qual que ele curtiu mais e logo em seguida você fazer um compromisso. Então não tem como você ser ignorado com uma simulação dessa, tá? Não existe essa possibilidade, porque você não vai dizer, e aí, gostou? Aí, se você manda uma simulação sem a estratégia da comparação, sem o áudio explicativo e finalizando com a pergunta para comparar uma simulação com a outra, você vai receber sim ou não. Quando você faz isso, você tem aí uma resposta mais abrangente e muitas vezes o seu cliente, ele acaba que se entregando as suas dores, entregando as suas objeções e você vai conseguir ter a oportunidade de aniquilá-las, tá? Lembrando que você tendo aí um cliente que não responde essa objeção ou que não responde essa simulação, você vai precisar fazer o quê? A aula de follow-up. Tá? A aula de follow-up, eu não sei se ela tá liberada, é uma aula valiosíssima, que tá dentro do método CFP e tem muito corretor que tá conseguindo fazer mais de 10 mil reais no mês com essa aula. Eu não sei se ela tá aqui liberada no gratuito, eu não lembro, mas a aula de follow-up, ela faz com que você acompanhe o seu cliente, aquele cliente que não responde, aquele cliente que está no processo de compra. E se o cliente viu uma simulação dessa, de forma estratégica, com a estratégia de comparação, e ele não te respondeu, você precisa assistir a aula de follow-up para saber o que é que você vai fazer a partir daí.
Combinado? Me conta aqui nos comentários se você entendeu como que se faz uma simulação de forma estratégica, como que você vai agir com o seu cliente. Me fala aqui se você coloca o print da tela da simulação e manda para o seu cliente e ele muitas vezes não entende e não te responde, ele nem sequer manda o joinha, ele simplesmente não fala nada com você. Me conta aqui nos comentários como que você tá agindo e me diz se essa aula foi útil para você, tá? Quem estiver assistindo também tiver feito a anotação, eu quero conhecer vocês. Então tira uma foto, coloca lá nos stories e diz, tô estudando com a Yasmin Andrade, eu vou ser uma corretora faixa preta, eu vou ser um corretor faixa preta. Coloca lá nos stories que de fato você pode atingir os 10k no mês, desde que você saiba o passo a passo, que você tenha essa estratégia. Se você começa a fazer uma simulação que é uma simulação sincronizada, que tem passo a passo para fazer com que o seu cliente responda, aí sim você vai tender a ter resultado. Beleza? Combinado? Quem tiver na reprise, coloca aqui nos comentários o que é que vocês acharam e não esquece de me marcar lá nos stories com o print dessa aula ou até mesmo com o caderninho ali de anotações. É muito importante para mim conhecer cada um de vocês. Um cheiro e até a próxima aula, na próxima semana.